Artigo 105. Transitado em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para execução. Artigo 106. A guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá o nome do condenado, a sua qualificação civil e o número de registro geral no órgão oficial de identificação. 3. O inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado. 4. A informação sobre os antecedentes e o grau de instrução. 5. A data da tramitação da pena. A data da terminação da pena. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou do tempo de duração da pena. Parágrafo 3º. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância para fins do disposto do parágrafo 2 do artigo 84 desta lei. Artigo 107. Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia de expedição, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Parágrafo 2. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial segundo a ordem cronológica do recebimento e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se no curso da execução o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Artigo 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Artigo 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime do cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quanto for o caso, a detração ou remissão. Aqui é muito importante, ó. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso de execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para determinação do regime. Artigo 112. Muito importante isso aqui, ó, cai muito. Decoreba. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: primeiro,
16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 2. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa ou grave ameaça. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. 50% da pena se o apenado for, letra A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado de livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Letra C. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, vedado livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determina a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos na norma vigente. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente: primeiro, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seus filhos ou dependentes. 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. 4. Ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovada pelo diretor do estabelecimento. 5. Não ter integrado a organização criminosa. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a renovação do benefício previsto no parágrafo 3º desse artigo. Artigo 5º. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para fim deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei número Deu um problema aqui, mas retornando aqui. Parou no parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção de progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:
Primeiro, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. 2. Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Artigo 15. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais obrigatórias: permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. 2. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. 4. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado ao cometido de doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenado a gestante. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime do artigo 111. Parágrafo 1º. O condenado será transferido de regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto.